Convido os irmãos também a abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho segundo João, capítulo 5, leremos do 24 ao 26. Evangelho segundo João, capítulo 5, de 24 a 26. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 5, de 24 a 26. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem viver para sempre? Eu quero viver para sempre. Quando a gente olha para o ser humano, a gente percebe, conversando com as pessoas, estando com as pessoas, e até mesmo vendo como as pessoas à nossa volta estão vivendo, geralmente as pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer algum dia. Elas vivem como se elas fossem eternas. Em Eclesiastes 3:11 diz exatamente isso. O Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Então as pessoas, sim, elas têm esse anseio, elas querem viver para sempre, dos seus próprios jeitos, longe de Deus muitas vezes, e até mesmo nós que conhecemos a Jesus, queremos viver uma vida eterna, mas muitas vezes, porque o nosso pecado demonstra isso, queremos viver de uma forma eterna sem ter um Senhor, só ter um Salvador. Todos os seres humanos, então, eles estão destinados a morrer. No entanto, o procedimento, a demonstração das pessoas mostra que ou elas querem adiar esse fato, que um dia ocorrerá, mas também, se for possível, até mesmo evitar isso. Quantos filmes a gente já não assistiu de tentar, de trazer a imortalidade para o homem? A gente vê isso expresso na cultura. Quantas fórmulas para retardar o envelhecimento que a gente não vê das indústrias farmacêuticas. Tudo isso é um anseio no nosso coração, como gênero humano, pela eternidade do Senhor. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos a realidade que existe à nossa volta, uma realidade que está caída, que onde reina um mal, nós vemos que isso não é possível, isso se torna uma ilusão. Isso se nós formos tratar de uma forma natural, de uma forma apenas física. Mas somente Jesus Cristo, Ele vem, oferece e apresenta o que de fato é a vida. Um autor muito conhecido dos nossos meios, C.S. Lewis, em seu livro Os Quatro Amores, ao falar sobre fazer uma comparação entre a realidade do céu e a vida natural, no final desse livro ele solta uma das frases muito emblemáticas que a gente conhece, ou muitos de nós conhecemos, que diz o seguinte: tudo que não é eterno acha-se eternamente fora de moda. Outras reinterpretações, outras paráfrases, falam que tudo que não é eterno é eternamente inútil. A gente já ouviu isso algumas vezes. E de fato é isso que é. Até mesmo a nossa vida é inútil. Até mesmo a razão do nosso viver, nós não estamos vivendo da forma como deveríamos. Como bons presbiterianos que somos, sabemos qual que é a nossa primeira pergunta do breve catecismo e do catecismo maior. Qual é o fim principal do homem? Viver eternamente e gozar de Deus, e gozar em Deus para sempre. Viver para a glória de Deus. Mas somente em Cristo nós podemos encontrar isso. No texto aqui, Jesus usa 2 vezes a expressão em verdade lhes digo, que é a forma como Jesus ele apresenta o que ele está falando ali é uma realidade. É mais do que uma verdade simplesmente teorizada. É uma realidade. Em verdade lhes digo que quem crê
E quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra de Deus, ela pode expressar algumas verdades sobre os mais diferentes tipos de pessoas. Aqueles que creem, mas também dentro daqueles que não creem. A palavra de Deus, para aqueles que creem, traz vida eterna, como Jesus diz aqui. No capítulo, após o capítulo 5, capítulo 6, Pedro faz uma das maiores exaltações quanto a estar perto de Jesus. O que é estar perto de Jesus? Para onde iremos? Pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quando Jesus também, lá no capítulo 15, nós vemos que a palavra de Deus, a palavra que o Jesus ensina, nos traz purificação, nos purifica de todo o pecado. Mas para o ímpio, aquele que não crê em Jesus, aquele que quer viver eternamente sem um Senhor, sem um Salvador, é uma palavra de julgamento. Por isso que Jesus fala, não entre em juízo aquele que crê, mas passou da morte para a vida. Jesus, ele continua, e ele fala que isso não é uma promessa que ainda um dia chegará, mas é um tempo que já chegou. Jesus, ele fala assim, que vem a hora e já chegou, em que mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus aqui não está falando nesse primeiro momento sobre a ressurreição do último dia, que é uma das teologias mais basilares que sustentam a fé cristã. Mas está falando daqueles que no seu estado natural, daqueles que buscam vida sem um Senhor, que é a fonte de toda a vida, esses estão mortos. Mas quem ouve as palavras do Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus prometido, que morre naquela cruz, que morre pelo meu pecado e pelo seu pecado, esse sim encontra a vida eterna. Esse estava morto, mas agora vive eternamente. E quando nós falamos sobre isso, quando nós falamos sobre vida eterna, nós não podemos entender que a vida eterna ela é algo que acontecerá futuramente. A vida eterna ela acontece aqui. Ela já começa aqui, melhor dizendo. Ela é o início, e a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje. Sobre como que a vida do crente, por mais difícil que seja nesse mundo caído, o que nos sustenta é a esperança no Salvador. O que nos sustenta é que Jesus é aquele que vem por nossa causa e que pega a nossa causa para Ele. Só Deus ele tem vida em si mesmo, e essa vida ela é compartilhada. O versículo 26 diz o seguinte: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Com certeza a gente não pode dar para alguém aquilo que nós não temos. Não é verdade? Nós não podemos ensinar alguma coisa se a gente não tem o conhecimento daquilo. Nós não podemos dar um presente para alguém se a gente não tem esse presente para dar para alguém. A preparação de pastores no seminário é justamente tendo essa visão também de que nós, os pastores, não podemos estar ensinando a igreja se eles não têm o conhecimento antes. Não tem como a gente aprender sobre Jesus. Não tem como nós estarmos vivos se a gente não conhecer a fonte da vida, que é Jesus Cristo. O mesmo relacionamento de vida entre o Pai e o Filho, então, ele nos concede através da sua obra. Ninguém pode dar para os outros aquilo que não tem a si mesmo, porque a palavra de Deus, lá em Efésios 2, versículos 4 e 5, diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então, somente em Jesus existe essa garantia, a garantia de que a vida, que Ele garante essa vida a todos aqueles que crêem nele, por meio do Filho, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós devemos sim ter uma postura como aqueles que conhecem a Jesus
de continuar sendo propagadores dessa vida que um dia nos alcançou. Aliás, nossa vida ela é muito pequena em relação ao grande amor de Deus. A nossa vida ela é muito limitada. Nós somos um vaso muito pequeno que deve transbordar desse amor e dessa vida que o Senhor um dia nos inundou. E como que nós temos feito isso? Perto de outros vasos, por assim dizer, que ainda estão vazios, estão mortos, estão quebrados, achando que estão vivos. Como que nós, como cristãos, como aqueles que amam a Deus, temos vivido de uma forma efetiva e eficaz, perto daqueles que ainda não conhecem a Jesus? Como tem sido a nossa postura de sermos chamados hoje filhos de Deus, de estarmos vivos para as boas obras? E como que nós podemos dizer isso se nós não temos praticado boas obras? Como que a gente pode falar que estamos vivos se estamos demonstrando com ações de morte todos os dias nos nossos relacionamentos? Nós devemos sim ser o sal e luz dessa terra, fazer a diferença nesse mundo. Não porque nós vamos angariar algum benefício ou nosso galardão futuro. Não por isso. Mas porque nós entendemos que essa vida, ela nos constrange. Essa vida que emana do Filho, que emana do Pai, e que agora habita em nós, através do poder do Espírito Santo, deve ser contagiante, deve ser transbordante, deve afetar outros que estão à nossa volta, de forma que outros venham sim um dia proclamar que Jesus é o Senhor. Todos um dia, no último dia, todo joelho se dobrará. Não é isso que a gente canta nas nossas músicas? Não é isso que a gente vê na Bíblia? Mas que privilégio vai ser fazer isso como uma expressão de toda a nossa vida de vivência, uma vida de fato ao longo dessa jornada. Vai ser muito melhor proclamar o Senhor no último dia, declarado, dobrar os joelhos no último dia, já estando vivendo nessa eternidade que já foi começada, já foi inaugurada. E eu volto a repetir para você. Você quer viver para sempre? Então conheça Jesus. Ame a Jesus. Ele é a resposta para o vazio que está no seu coração. Ele é a resposta para as suas mais diversas lutas. Por mais que essa luta ela pareça ser impossível de ser vencida, Jesus ele venceu a maior luta que talvez você não esteja sabendo lidar hoje, o seu pecado. E essa luta, Jesus já conquistou para você a vitória naquela cruz. O que basta para nós hoje é crer, porque só assim nós sairemos desse estado de mortidão e estaremos de novo ativa, não é assim que nós falamos? Estar de novo ativo, estaremos de novo reconciliados com Deus. E assim, dessa forma, nós saberemos todos os dias da nossa vida, pelo consolo do Espírito Santo, pela providência de Deus no nosso meio, de que estamos vivos em Jesus Cristo. E somente em Jesus Cristo existe vida. Porque, como diz o versículo 26, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Você quer essa vida? Hoje é tempo de viver. Hoje é tempo de conhecer Jesus. Hoje é tempo de viver Jesus. Que nosso coração esteja transbordando com essa alegria. Você que é cristão, você que conhece Jesus há muito tempo, se alegre diante das batalhas, diante das lutas. Você que ainda não conhece Jesus, Jesus está conosco. Jesus te chama hoje. Jesus quer te vivificar. Jesus quer te dar a vida. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Queremos que o Senhor seja sempre o motivo do nosso viver, da nossa canção, do nosso louvor, do nosso agir, do nosso operar. Sem o Senhor não existe nada, Pai, a ser vivido. Não existe nada, não existe razão nenhuma para estarmos sequer respirando. Obrigado, Deus, porque o Senhor, no seu infinito amor, olhou para nós e nos constrangeu com a sua graça, com a sua misericórdia, com o amor do Filho. Obrigado, Deus, porque em tudo, Pai, alcançamos a sua misericórdia, Pai, em tudo
que nós fazemos, Deus, nós podemos ver uma razão para nos alegrar. Obrigado, Deus, por mais esse momento, Pai, que o Senhor nos deu de ouvirmos a sua palavra. Que o Senhor seja glorificado, Pai, em tudo que nós formos fazer. E que o nosso coração transborde, Pai, todos os dias, com a mais pura alegria, com a mais pura vida, que só pode vir do Senhor. Que a gente não olhe para a direita nem para a esquerda, mas que nós conheçamos de uma forma cada vez mais íntima quem é o Filho. Que nós, em nossas vidas, Pai, tenhamos o procedimento, Pai, nesse mundo que tanto carece do Senhor, um procedimento que seja coerente, Pai, com aquilo que professamos. Que as pessoas, ao olharem para nós, Pai, elas tenham curiosidade, Pai, e que isso seja uma porta de entrada para que a pregação do Evangelho seja eficaz, Pai, na vida dos nossos queridos parentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, de faculdade, de colégio, de escola. Que nós não sejamos inertes, Pai, mas que nós sejamos, Pai, ativos. Que nós lembremos, Pai, pelo qual motivo o Senhor um dia nos tirou da morte, Pai, e nos trouxe para a vida. Que esse pensamento nos dê temor, Pai, e que nós nos entristeçamos, Pai, quando nós vermos alguém, Pai, que acha que está vivo, que quer viver eternamente e tem buscado em outros lugares, em outros deuses, a salvação, a eternidade, e não tem feito isso no único Deus, no Deus eterno, no Deus que emana e é o centro de toda a vida. Que o Senhor seja glorificado, Pai, no nosso procedimento, no nosso andar, no nosso agir, que sejamos mãos do Senhor Jesus e para curar essa terra. E peço, Pai, para que onde nós formos, nós proclamemos o Seu Evangelho de amor e de restauração. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.